Olá, eu sou o professor Figueiredo e essa é a primeira aula de projeto de vida com a temática Identidade. Quem sou eu? Vamos lá? Quando eu falei em identidade há pouco, eu não estava me referindo a um documento que todos nós temos, ao documento de identidade. Mas eu queria usar esse documento como um exemplo para tentar explicitar o que eu quero falar aqui nessa aula de projeto de vida. Bom, no documento de identidade há uma foto que serve para provar que você é o dono desse documento. Além da foto, tem a sua assinatura, onde eu consigo observar características únicas na sua grafia, no seu jeito de escrever. E além da sua assinatura, tem a impressão de sua digital, que é para provar realmente que você é uma pessoa única. Mas se eu perguntasse a você, quem é você? E você apenas me mostrasse o seu documento como uma forma de resposta, não faria muito sentido isso. Não faria sentido porque a intenção da pergunta não é apenas uma prova física de uma foto, de uma assinatura ou de uma impressão digital. O processo de identificação, e aí eu já saio do exemplo do documento de identidade, o processo de identificação que está associado à resposta a uma pergunta, quem sou eu? Ele é fruto de um processo de reflexão. Quando você se pergunta quem sou eu, necessariamente vai fazer com que você pense de forma reflexiva acerca da sua resposta. Você pode estar se perguntando, professor, o que é que isso tem a ver com projeto de vida? Calma, eu vou chegar lá. Essa pergunta, quem sou eu, fez eu lembrar de um provérbio antigo, de uma máxima antiga, que é conhece-te a ti mesmo. Essa frase, inclusive, foi colocada no pórtico, na entrada do oráculo de Delfos, na Grécia Antiga. Você vê que já estamos falando até da Antiguidade Clássica, que há mais de 2.500 anos atrás. Lá no pórtico do oráculo, que era um tipo de santuário onde os gregos iam consultar os deuses, estava escrito lá, conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento não é algo novo. Além de não ser algo novo, ele não se restringe a idades, a gênero, a classe social. Todos devem passar por esse processo de autoconhecimento. Isso é essencial, porque não há como você fazer um planejamento, projetar a sua vida, se você não se conhece. E o que é o projeto de vida então? Eu vou fazer uma analogia bem simples de um engenheiro que se propõe a construir uma casa. Esse engenheiro, ele precisa ter um planejamento prévio. Ele precisa ter noções de quanto vai gastar de material na construção, ele precisa saber quantos trabalhadores serão necessários para a obra, qual o tempo de duração do serviço. Sem esse planejamento prévio, o que é que pode acontecer? Vai faltar mais material. Eu sei que construção sempre falta, mas vai faltar muito material. Os trabalhadores vão ficar perdidos e nem sabe se a casa vai ser erguida. Da mesma forma é a nossa vida. A nossa vida ela precisa de um planejamento. O projeto de vida é você colocar no papel as ações, os seus objetivos, os seus sonhos, como se fosse um planejamento mesmo. Só que veja, usando ainda essa analogia do engenheiro, o engenheiro ele estudou, ele conhece. Como é que eu vou fazer um planejamento de uma vida se eu não me conheço? E aí eu volto ao tema inicial do autoconhecimento, de identidade. Essas aulas de projeto de vida, elas têm o compromisso de estimular o autoconhecimento. Esse processo de autoconhecimento, ele também vai levar a um estímulo da nossa autoestima. E todo mundo precisa ter a autoestima alimentada.
Bom, mas a discussão não fica só aí nesse campo. Veja, é muito difícil você encontrar uma pessoa que consegue viver fora da sociedade. São raríssimos os casos de pessoas que abandonam o convívio social. O ser humano parece realmente ser um animal social, como diria o filósofo. Mas um ponto positivo nesse processo de autoconhecimento é justamente a interação com os outros. Nós não vivemos sozinhos. A interação com o ambiente que você está, com o meio que você está, o meio que você vive. Sabe aquela pergunta onde você diz, como anda a relação comigo mesmo? Essa pergunta ela precisa ser acompanhada de outra, que é assim, como anda a minha relação com as outras pessoas? Um exercício bem bacana para tentar exemplificar isso que eu estou falando é o seguinte, é pensar e tentar identificar as qualidades nas pessoas que você mantém amizade. Faça esse exercício agora. Pense no seu melhor amigo ou na sua melhor amiga e identifique a melhor qualidade dele ou dela. Fez isso? É um exercício bem bacana para tentar exemplificar o que eu estou falando aqui. Veja, é preciso lembrar que esse desenvolvimento pessoal promovido pelo autoconhecimento, ele precisa vir acompanhado de um desenvolvimento social. Você precisa ser responsável pela sociedade em que você vive também. Dessa forma, conhecer-se é fundamental para a construção de um projeto de vida. Saber o que a vida significa para você, saber quais são os seus valores, quais são os seus sonhos, tudo isso indica o caminho. Sem um projeto de vida, você estaria lançado à sorte, ou melhor, lançado ao vento, sem nenhuma direção. E eu vou ler agora um trecho de um escritor chamado Antônio Carlos Gomes da Costa, e ele diz o seguinte, não há como dizer para um jovem o que ele deve ser ou fazer, mas há como e deve-se incentivá-lo a refletir sobre o que ele sabe o que é, o que ele gostaria de ser, e ajudá-lo a planejar o caminho que ele precisa seguir para alcançar o que ele pretende ser. Como propósito de atividade, eu gostaria que você fizesse um pequeno texto dissertativo com o tema Quem sou eu? E eu gostaria também que você incluísse nesse texto quais são os seus sonhos, os seus objetivos. Certo? Até a próxima!